Irmãos, boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos dar início, então, à nossa conferência missionária? Vamos baixar as nossas cabeças e orar? Obrigado, Senhor. O Senhor nos trouxe até aqui nessa noite. O Senhor tem algo para trabalhar conosco. Nós queremos estar disponíveis, coração aberto, ouvidos abertos, olhos abertos, para que o Senhor fale, ó Deus, de uma forma nova no nosso coração, e que seja, Deus, uma mudança de águas, algo definitivo, não só mais uma noite, não só mais um culto, não só mais uma conferência, mas a conferência, que vai fazer toda a diferença na nossa vida, que vai mudar o nosso jeito de pensar e agir, que vai mudar a maneira que nós nos relacionamos com o Senhor, que vai mudar o jeito que nós estudamos a Tua Palavra, que vai mudar o jeito que nós encaramos a nossa vida de oração, que vai mudar o jeito que nós encaramos ser testemunha, com a boca, com a vida. Nos abençoe nessa noite, recebe a nossa adoração, no nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé e cantar o nosso tema. Cante pensando em cada palavra. Eu estou preparado, com os olhos no alvo, com os meus sobre a rocha, com as mãos no arado. Eu estou preparado, submisso ao cabeça, bem ligado ao corpo, em serviço e amor. Já estou preparado, pois eu não sei o dia, nem sei a hora em que vem meu Senhor. Já estou preparado para a vida de Cristo. Certamente Ele vem, esse ser dele vem. Eu estou preparado, não amando o mundo, não tomando sua forma, não amando os prazeres
Eu estou preparado, negando a mim mesmo, tomando a cruz, seguindo a Jesus. Já estou preparado, pois eu não sei o dia, nem sei a hora em que vem meu Senhor. Já estou preparado para a vinda de Cristo. Certamente Ele vem. Diz que cedo Ele vem. Certamente Ele vem. Certamente Ele vem. Diz que cedo Ele vem. Certamente Ele vem. Diz que cedo Ele vem. Continue com os olhos fechados e faça uma reflexão agora. Pergunte a si mesmo: eu estou preparado para a vinda de Cristo? Esse dia cada vez mais chega perto. Ou Ele virá ao nosso encontro, ou nós vamos ao encontro dEle. Cada dia, não é um dia a mais, mas um dia a menos que vivemos. Será que o que você cantou é uma verdade? Você está com os olhos no alto? Você está com os pés sobre a rocha? Você está com as mãos no arado? Você é submisso ao cabeça? Você está bem ligado ao corpo? É submisso em amor? Você não ama o mundo? Você não está tomando a sua forma? Não ama os prazeres? Você está negando a si mesmo? Tomando sua cruz e seguindo a Jesus? Esse dia vai chegar. Como é que Ele vai encontrar a sua noiva? Como é que você vai se encontrar com o Mestre? Que você esteja hoje completamente pronto e preparado para o encontro pessoal, face a face com Cristo. Certamente Ele vem. Eis que cedo Ele vem. Amém. A igreja pode se sentar? Nós passamos imediatamente a palavra ao convidado da noite, pastor Paulo, do Senhor Sargento, o Sicoli. Opa, eu vi várias. De repente o Fernando Forçato seria o melhor para fazer essa pronúncia, italiano. Opa, obrigado. A projeção. Boa noite, queridos. É um prazer muito grande estar numa igreja tão linda. Só que eu vi que está faltando duas bandeiras nessa igreja, né? Faltando a bandeira da Islândia, que é uma bandeira linda, que não sei se vocês sabem, todos os países nórdicos têm uma cruz na bandeira. Finlândia, Suécia, Noruega, Faroe Islands e a própria Islândia tem uma cruz na bandeira. E a bandeira da França também, que foi campeã mundial de futebol esse ano, né? Eu vou providenciar, pastor, se você me permitir, as duas bandeiras e mandar para vocês. Queridos, essa noite eu vou dividir minha apresentação aqui, minha fala em duas partes. A primeira,
Eu vou falar um pouquinho do que nós temos feito como missionários no campo. Eu estou no campo desde 2003, 2004, missionários. Já estive na Islândia de 2004 até 2013, 14. Agora as datas me fugiram. E então hoje na França, tem 2 anos e poucos, 2 anos que eu estou na França. Sou missionário da Igreja Presbiteriana, através da sua agência missionária, a APMT, que é a Agência de Missões Transculturais da nossa igreja. Eu vou começar a nossa projeção, falar um pouquinho. Essa primeira parte, como é a apresentação, vocês ficam à vontade aí para levantar a mão, fazer pergunta, interagir à vontade. Depois nós vamos meditar um pouco sobre chamado missionário que todos nós temos. Todos nós temos chamado missionário e nosso campo é onde Deus nos colocou. Na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho. Então todos nós temos nosso campo missionário hoje. Eu não sei nem por onde começar a mexer nesse computador aqui, mas... Vamos lá. Esse aqui. Okay. So far, so good. Certo? Não, não é o vídeo não. É esse aí primeiro. Tá aí. Então me desculpa aí. No vídeo não. Ok. Um dos grandes desafios nossos na Europa é trabalhar no que a gente chama na Europa pós-moderna. O que seria isso? Muitos usam ainda o termo pós-cristã. É a realidade cultural da Europa de hoje em dia, uma Europa pós-cristã, onde a onda do cristianismo já passou. Hoje o que impera é um relativismo muito grande, é uma indiferença em relação à fé muito grande e um esfriamento. Eu me falo minha família, apresentar minha família para vocês. Essa aqui é minha esposa Valéria. Valéria é fisioterapeuta, professora de educação física. Essa foto foi tirada na porta da minha casa, na Islândia. E esse aqui é aquele vulcão no fundo que fechou os aeroportos na Europa em 2010. Eyjafjallajökull, não sei se vocês lembram desse vulcão. São minhas 3 filhas, 2 são gêmeas, Paula e Alana, e a Laila, a mais nova. As 2 são casadas, a Alana mora em Nova York, Paulinha mora aqui em Osasco, e Laila mora com a gente na França, mas hoje ela está de volta na Islândia trabalhando, mas mora conosco na França. Essa é a minha netinha Sofia, filha da Alana, e essa é a minha netinha Malu, filhinha da Paula. Nossa história missionária começa em 2004 na Islândia. A Islândia é esse país, essa ilha que fica entre a Groenlândia, né, e a Noruega, a Suécia, no Atlântico Norte, e hoje nós estamos na França. Essa é a nossa casa lá na Islândia, essa é uma primavera agradável, quentinha na Islândia. Você precisa cavar, precisa pegar uma pá e abrir caminho na rua para conseguir sair de casa na primavera. A população da Islândia é uma população luterana, os países nórdicos todos são luteranos, a igreja luterana é a igreja-estado, os pastores são funcionários públicos, e na verdade eles atendem as comunidades, e todo mundo que você pergunta na Islândia se diz protestante, porque é luterano de nascença, e tem lá o certificado lá que fez a profissão de fé deles com uns 12 anos, então eles têm direito já ao lugar do céu garantido porque tem um certificado. Embora a maioria deles não acredite em nada, é um país místico, país que eu provavelmente vou falar, mas é um país que tem uma educação altíssima, um nível de educação muito alto, mas a maioria é mística e acredita em duende. 98% da população não frequenta a igreja e são completamente agnósticos. Essa é a nossa igreja na Islândia, que a gente serviu durante 10 anos lá. Ok.
eu construí um Instituto Bíblico nesses 10 anos lá. Eu estudo Instituto Bíblico, é um Instituto Bíblico internacional, e nós tivemos a oportunidade de trazer gente do Canadá, da França, da Inglaterra. É um Instituto Bíblico com visão missionária, de plantação de igreja. As fotos, né? A nossa igreja não tinha escola dominical e não tinha material de escola dominical. A igreja luterana, na verdade, a igreja, ela seria que nem a igreja católica aqui no Brasil, ela é a igreja nominal do país. Só que existem outras igrejas também. E no caso, eles se chamam igrejas livres, ou seja, não está preso ao governo. Então, a maioria é de tendência pentecostal e neopentecostal. Porque se é reformado, ele se enquadra dentro da igreja reformada, que é a igreja luterana. Então, nós não temos material nenhum de escola dominical nas igrejas. Então, na verdade, a minha esposa comprou todo o material aqui da cultura cristã, né, da nossa igreja, e traduziu, durante esses 10 anos, todo o material de escola dominical, e quem ajudou na tradução foi a minha filha caçula, Laila, que hoje tem 21 anos, e a Lailinha foi alfabetizada em islandês. Então, a língua dela é islandesa, ela fala e escreve fluentemente. Então, ela ajudou na tradução desse material todo. Hoje, esse material que eles traduziram serve todas as igrejas livres da Islândia. Minha esposa tinha um ministério com casais também, que era um ministério evangelístico. Nós convidávamos casais da cidade, da região, para o jantar. Fazíamos um trabalho com casais, de aconselhamento, né, de orientação, e também era uma coisa evangelística, um jantar. Essa igreja pequenininha, lá no canto, lá na Islândia, nós montamos uma ONG. E de lá a gente conseguiu fazer alguns trabalhos na África, da Islândia. Então nós trabalhamos no oeste africano, é a parte que se fala francês na África, né? A África francofona, que é a parte mais ou menos norte, e essa parte toda oeste africano. E nós tivemos ali no Senegal, no Mali, no Burkina Faso, tivemos na Libéria aqui, e Togo, Benin, nós plantávamos escolas nesses lugares, né? E as regiões que a gente escolhia eram regiões 100% muçulmanas. Em Burkina Faso, por exemplo, essa escola foi construída em Bobo de Lassol, e Bobo de Lassol é uma população de 98% muçulmana. E tem muitos aministas, né? Não é um muçulmano Oriente Médio, é um muçulmano africano que mistura com as crenças locais. E a única presença cristã que tinha no raio de 400 quilômetros dessa escola era uma freira que trabalhava no hospital como voluntária. Então, quando eles falavam em cristão, eles lembravam da freira que tinha nesse hospital. Nós construímos essa escola hoje tem 800 alunos, já passaram 1.000 e tantos alunos por essa escola, hoje ela está aberta, continua, mesmo eu não estando lá na Islândia, ela continua. E essa escola hoje tem uma igreja que tem 1.000 membros. Então, numa igreja pequenininha, lá no centro da Islândia, né, no meio daquele deserto de neve, uma igreja com 40, 50 membros, eles têm um trabalho na África com uma igreja de 1.000 membros hoje. Olha como Deus faz as coisas, né? Como Deus trabalha. Bom, depois de mais de 12, 13 anos na Islândia, a EPMT pediu que a gente mudasse para a Europa, para fazer o mesmo trabalho que a gente fez na Islândia, na Europa. E nós sentimos algumas diferenças, né? A Islândia é um país matriarcal, é um país onde a mulher manda, é um país onde a sociedade ela acolhe, a sociedade recebe. Então, os países matriarcais, as leis são muito mais protetoras que nos países que não são matriarcais, nos países latinos, nos países onde aquela coisa do abraço de mãe não existe, né? Pra você ter uma ideia, por exemplo, você pega um país que nem a Holanda, na Holanda o viciado ele é tratado como doente, então o viciado em qualquer droga que seja pesado, droga que for,
ele tem um assistente social que trata, ele toma a droga dele, que o governo dá a droga dele lá no posto médico, ele sai de manhã, vai no posto médico se picar, é tudo controlado pelo governo. Por quê? Porque é um país matriarcal, um país que entende o drogado, o viciado, dependente químico, como um coitado, como um doente, né? Nós não, a gente entende como um malandro, como um vagabundo e mete na cadeia, né? Lá eles entendem como uma pessoa que precisa da proteção, precisa do cuidado do Estado. Então essa é a diferença básica. Bom, a Europa, hoje nós conhecemos a Europa mais pelo mercado comum europeu, pela União Europeia, né? Que é a união dos países da Europa, onde a Alemanha é a nação mais rica, né? E é o bloco no mundo mais desenvolvido que existe. Então, um bloco mundial mais desenvolvido, onde tem a melhor qualidade de vida e tal, está dentro desse bloco que é a Europa e os países nórdicos, né? A igreja na Europa hoje. A igreja, a Europa é pós-moderna. A Europa, ninguém mais busca igreja, ninguém mais acredita, por alguns motivos que nós vamos falar. Mas a igreja hoje na Europa, né? Existe uma igreja pequena ainda, 1%, em alguns países chega a 0,8%, existe uma igreja. Mas como é que essa igreja na Europa hoje ela é? Primeira coisa, a igreja ela olha para dentro, não é uma igreja que olha para fora, não é uma igreja que evangeliza, não é uma igreja que sabe, que aprendeu a evangelizar. Isso tem motivos na história da Europa e a gente vai ver. É uma igreja que olha para dentro. É uma igreja que está atrelada, que está presa na tradição. A tradição é mais importante do que a própria Bíblia, do que a própria palavra de Deus, do que a própria doutrina, do que a própria evangelização. A tradição é o centro. E as propriedades. Antigamente, os ricos morriam e deixavam propriedades para a igreja. Deixavam fazendas, castelos para a igreja. Então, a igreja hoje, na Europa, é uma igreja, entre parênteses, ricas, porque tem muita propriedade. Mas, em compensação, não tem membros suficiente para poder sustentar, fazer a manutenção dessas propriedades. Então, os prédios estão todos caindo, os prédios estão todos despedaçados, abandonados, e estão todos sendo vendidos. Por isso que é comum hoje na Europa você ver uma igreja virar supermercado, ou virar discoteca, ou até mesquita, ou outra religião, né? Bom, o que aconteceu na Europa? Por que existe hoje esse declínio do cristianismo na Europa? Não. Vamos pensar no século passado, no 1900. O século passado, na Europa, foi o século das grandes guerras, onde o secularismo cresceu muito, não houve nenhum evangelismo, o evangelismo praticamente parou, foi o século das grandes guerras e houve um silêncio apologético. O que é o secularismo? O secularismo é quando o homem passa a ser o centro do universo. O homem tira Deus do centro do universo, tira Deus soberano e passa a ser ele o soberano, ele que toma as decisões de acordo com o que ele sente, de acordo com o que traz felicidade imediata, do acordo com o que traz prazer para ele. Então esse é o pensamento secular, é o pensamento do europeu hoje. Deus não existe. Se você coloca o Deus no centro da sociedade, você passa a saber que um dia você vai ter que responder a Deus pelos seus atos. Se você tira Deus da sociedade, você não precisa responder para ninguém. Então você passa a ser mais livre para tomar suas decisões. Então quando você vê países começando a aprovar leis de aborto, coisas desse gênero, você sabe a questão dos gêneros, né, sexo, essas coisas, você vê que esse país, essa sociedade, já tirou Deus. Ela já tirou Deus. Então não existe mais os absolutos divinos, né? Não existe mais o que é certo, o que é errado. Tudo passa a ser relativo. Daí o relativismo. Então o secularismo, a coisa principal do secularismo é o homem passa a tomar a decisão pelo que ele sente, pelo que ele dá prazer, pelo que ele quer. Ele tira Deus de cena.
ele tirando Deus de cena, a questão da dimensão espiritual não tem mais sentido. Porque se Deus não existe, o espiritual não existe, a coisa acaba aqui agora. A ausência de absolutos eternos é uma questão muito engraçada, porque quando você conversa com um jovem na Europa, o jovem ele baseia a verdade dele no que ele sente, no que ele pensa, no que todo mundo faz. E quando você mostra para ele que não porque todo mundo faz a coisa é certa, e nem porque ninguém faz a coisa é errada, ele se perde no pensamento dele. Ele não consegue mais construir um pensamento qualquer, por mais simples que seja. Por isso que é fácil para o europeu abraçar o relativismo, porque as coisas podem ser tudo relativas. Pode ser verdade para você, mas não é para mim. Pode funcionar para você, mas não funciona para mim. Pode ser que naquele país seja certo fazer isso, mas aqui a coisa não funciona assim. Então, perde-se os nortes, né? Perde-se as direções da vida, né? Então, desemboca no relativismo e caímos no evolucionismo, que fez um estrago grande, mas não por causa da teoria, não por causa da teoria da evolução em si. Porque a teoria da evolução em si, ela não fez tanto mal para a igreja. O que fez mal para a igreja, nós vamos ver, foi muito mais o nosso próprio silêncio, o silêncio da igreja, que permitiu que tudo isso acontecesse. Então, quando você fala hoje com um jovem na Europa, a primeira coisa que ele fala, mas você acredita na história de Adão e Eva mesmo? Você fala, eu acredito num Deus poderoso que cria do nada tudo. Né? Aí ele começa a dar risada. Aí você pergunta para ele, então você acredita na teoria da evolução? Acredito. Você acredita então que o mundo foi criado de um ponto de singularidade? Essa é a teoria do Big Bang, tá? É um ponto de singularidade no infinito, eterno passado, e toda a energia do universo, que parte vira matéria, mas toda a energia do universo estava contida nesse ponto infinito, pequeno, que se chama, né? O ponto de singularidade. E um dia ninguém sabe por que esse ponto rompeu e criou o universo. Mas só criou o universo porque as leis do universo já estavam pré-determinadas. Então, a lei da gravidade, a lei da gravidade, a termodinâmica, todas essas leis que regem o universo já existiam. Por isso que o universo é possível através da teoria do Big Bang. Então, você quando começa a explicar isso para o jovem, ele fica mais perdido do que estava antes. Então você pensa, bom, é mais fácil você acreditar em tudo isso, de acreditar num ser superior a isso, de uma outra dimensão que criou essa dimensão. Que criou, que concentrou toda essa energia, que fez explodir, que criou essas leis. Aí ele para porque ele nunca ouviu isso na vida dele. Ele fala, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha ouvido nisso. Então essa é uma questão muito interessante na Europa. Porque eles acham que foi o evolucionismo que acabou com a religião na Europa. E não foi, na verdade. O que acabou com a religião na Europa foi... Isso eu já falei um pouco, né? Foi o silêncio da própria igreja. E por que a igreja se calou? Por que a igreja parou de fazer apologética? Por causa das guerras. É tudo parte da história. E nós só estamos analisando a história do último século, tá? Tem mais história para trás, que você for pensar, você começa a entender a cabeça do europeu de hoje. Você imagina morar na Europa. Você imagina morar num local onde tem guerra em toda a sua volta, em tudo que você conhece, inclusive o seu próprio país, inclusive tem gente dando tiro no quintal da sua casa. Então você vê, a Primeira Guerra Mundial, na Europa, morreram 9 milhões de pessoas. Revolução Russa, estima-se 17 a 20 milhões, com Stalin, em 1917. Revolução Russa, mais 20 milhões. Segunda Guerra Mundial, ao todo, estima-se hoje 47 milhões. Guerra Fria. A Guerra Fria é engraçado, porque quando nós falamos em Guerra Fria, nós não entendemos isso como guerra. Mas para o europeu, que acabou de sair de uma grande guerra, quando começa a Guerra Fria,
que divide a Alemanha no meio, ocidental e oriental, comunista e democrático, que morre gente lá e tal, a Guerra Fria passa a ser um medo, uma sombra, um fantasma na vida do europeu. Então isso aqui tudo nós estamos falando na Europa, gente. Não estou falando da Guerra da Coreia, não estou falando da Indochina, não estou falando de nenhuma outra guerra, Vietnã, nada disso. Estou falando só na Europa. Então o europeu, no século passado, ele passa um século em pé de guerra. E eles perguntam, nas igrejas, perguntam, a única pergunta que não pode calar nessa hora, onde é que dá Deus em tudo isso? Por que Deus permite que tanta gente morra no século, que meu parente, que meu tio, que meu sobrinho, que meus filhos vão para a guerra? Cadê Deus que permite tudo isso? E a igreja, ela toma a única atitude que ela não podia tomar. Ela se fecha. Ela não responde. Então, quando a igreja deixa de responder às perguntas que se fazem aí fora, a igreja morre. A igreja foi criada, foi construída para dar respostas, para saciar a sede da humanidade de Deus, para ser uma bússola, para nortear não só a nossa vida pessoal, a nossa família, mas a nossa sociedade. Quando a igreja fecha a porta, a luz se apaga. Não tem para onde correr, a esperança acaba. Então hoje a Europa é o que é por causa da própria igreja. A igreja deixou de fazer apologia. A igreja deixou de dar explicação. A igreja se calou. E o pior não é isso. O pior é que durante a Segunda Guerra Mundial, a igreja católica apoiou Mussolini na Itália. E a igreja alemã foi obrigada a apoiar, a luterana foi obrigada a apoiar o Reich, Hitler. E as duas perderam a guerra. Então, além de tudo, a igreja sai com o olho roxo disso. Sai comprometida. Então, quando você chega para um europeu hoje e fala em igreja, ele tem todo um passado. E um passado recente, gente. É um passado dos pais, dos avós. E tem todo um histórico na cabeça deles. Então, não é simplesmente pregar o evangelho. Você precisa desfazer toda essa construção que o europeu tem hoje. Então, hoje nós temos lá as igrejas que eles chamam que o evangelismo no europeu chama-se evangelismo de porta aberta. Ou seja, você faz o culto com a porta aberta. Se a pessoa quiser entrar, ela é bem-vinda. Se não quiser entrar, a porta aberta. Então, evangelizar para o europeu hoje é deixar a porta aberta. Ele não faz uma programação de praça pública. Que, inclusive, na maioria dos países é proibido. No caso da França, tem uma lei chamada laïcité, que impede que você compartilhe a sua fé tentando convencer o outro a mudar de opinião. Você pode até compartilhar, mas você não pode tentar convencer. É sutil. Então, eles preferem nem fazer. Na França, você tem a lei da laïcité, que de 1900, se não me engano. O cristianismo na Europa é por tradição. Se sua família é cristã, é protestante, você é protestante. Se sua família é católica, você é católico. Se sua família é muçulmana, você vai ser muçulmano, e assim por diante. E existe uma coisa muito forte nesses países, que é o ecumenismo. O que acontece na mentalidade do europeu? Para o cristianismo sobreviver na Europa, o que eles fazem? Eles se unem. Então é muito comum você ver qualquer cerimônia tendo várias tendências. Tem católico, tem o pastor protestante, tem o testemunho de Jeová, tem o muçulmano, tem o rabino. É comum isso. Por quê? Porque eles querem preservar a fé, e não importa qual. Então eles trabalham juntos. Então é complicadíssimo essa questão da Europa, né? Silêncio apologético foi exatamente isso que eu falei. A igreja fecha as portas e para de responder às perguntas feitas pela sociedade. Na França em particular, nós tivemos as guerras das religiões. Quando houve a reforma em 1517, quando teve a reforma com Lutero, o protestantismo veio para a França e atingiu assim, a França de uma maneira incrível. Pegou a classe pensante, o clero, né, pegou
o castelo, pegou o império, pegou todo mundo, a classe pensante, e todo mundo virou reformado. Então houve uma contra-reforma da Igreja Católica, porque eles começaram a perder espaço dentro da França. E eles montaram exércitos para combater isso. Então começou a haver perseguição e morte. Na região que eu moro hoje, que eu prego na França, é uma região de huguenotes, os protestantes franceses são conhecidos como huguenotes, tá, gente? E eles morreram a centenas de milhares. E essa perseguição, essa guerra das religiões acabou em 1800, foi com a assinatura, eu não tenho a data de cabeça aqui, foi na noite de São Bartolomeu, em Paris, que morreram de 6 a 7 mil pessoas na cidade, mais de 12 mil pessoas fora, quer dizer, numa única noite mataram-se, estima-se, 17 mil protestantes. Foi a noite de São Bartolomeu, né, diz que corria sangue pela cidade, pelas ruas de Paris. E foi lançado o Edito de Nantes, que proibiu a guerra e perseguição dos protestantes. Então foi quando acabou a guerra. Então, se você pensar na mente do católico, na mente, perdão, do francês, religião significa guerra e significa aquela coisa que não dá resposta mais, que não atende mais o anseio da minha alma de hoje. Não responde mais às perguntas que nós temos. Isso aqui, né, que o meu ministério é aqui nessa região. Eu trabalho com 5 igrejas, eu sou pastor auxiliar de 5 igrejas. Anduze, Toarras, Generhax, Bagar e Betani. Betani, na verdade, é um centro, né, que é um tipo de acampamento, mas é um centro. Não tem pastores, nossa união de igrejas, que tem parceria com a IPB, são 64 igrejas para 40 pastores. Inclusive, desses pastores tem muitas mulheres, esposas de pastores, porque não tem homem. Então, eles tentam resolver o problema com mulheres, mas também não resolve muito. A minha igreja em Anduze é o maior templo protestante de toda a França. Esse aqui é na minha cidade, Anduze. O templo cabe 600 pessoas sentadas e quase 3 mil pessoas de pé. É a cidade de Anduze. E a minha igreja, na verdade, é a união dessas 5 igrejas que eu falei. Então, são 5 igrejas que se uniram para formar uma igreja, para sobreviver. E essa igreja são 50 membros. E eu estava compartilhando com o pastor, o casal mais novo da igreja sou eu e minha esposa. Para você ver como a coisa está atrasada. Então, são 2 gerações que faltam. Tem a geração dos meus pais, que é dos nossos avós, a geração de 70, 80 anos para cima. A minha geração já não tem mais, eu sou mais novo que da igreja. Minha geração dos meus filhos, das minhas filhas, no caso, não existe, e a geração dos netos não existe também. Então, já está faltando 2 gerações nas igrejas. E a nossa igreja, 50 juntos, o que nós fazemos? Eles decidiram, para manter a presença evangélica ou reformada nas cidades, a gente se reúne cada domingo, os mesmos 50, numa cidade diferente. Então, é uma igreja que tem 5 templos. E a mesma igreja, o mesmo povo, vai numa cidade, um domingo aqui, domingo que vem é lá, o outro domingo é lá, domingo é lá. E muitas dessas igrejas são pequenas, são igrejas de campo, não tem sala e anexo, só tem a nave, e tem 2 delas que nem banheiro tem. Então, você não consegue nem trabalhar com idosos, porque nem todo idoso vem numa igreja e fica 1 hora sem um toalete, e nem com criança, porque não tem sala anexo. Então, a nossa igreja nessa região, ela enfrenta muita dificuldade, o desafio é muito grande. Essa igreja de Toarás, Generhax, Bagar, essa igreja não tem banheiro, Generhax também não tem, e Toarás também não. Aqui é Betani. Betani é um campo que a gente tem, tipo lugar de retiro, mas está abandonado por questões administrativas. Está todo complicado para tentar reviver esse local. Essa é a nossa igreja, né? Aqui são almoço, estava dando uma palestra lá. Aqui são algumas atividades evangelísticas que a gente tenta fazer, distribuir folheto, apoio a igreja, as coisas. Aqui é o mercado de Natal, porque eles arrecadam dinheiro no Natal para poder ficar o ano todo, porque o europeu ele não dá dízimo. A França, dízimo é coisa do Antigo Testamento. Então não tem dinheiro para pagar pastor. Então não tem pastor. Então como é que faz? Então vocês têm bingo,
Cada 6 meses eles fazem um bingo para cidades vizinhas, para arrecadar dinheiro para o pastor protestante. E, gente, tem bingo. Na França, bingo não é pecado. Tem bingo e vive de ofertas. Não tem dízimo. E é interessante que o ano passado foi 500 anos da Reforma, né? E exatamente no mesmo final de semana dos 500 anos da Reforma, foi a festa de Halloween. E a igreja comemorou com as crianças da cidade, não com as nossas, porque a gente não tem as crianças da cidade, comemoraram a festa de Halloween. Não comemoraram a Reforma, comemoraram a festa de Halloween. E 2 semanas depois teve bingo. E metade da igreja é contra o bingo, mas é a favor do Halloween, a outra metade é contra o Halloween, mas a favor do bingo. E a nossa tendência é querer pastorear tudo isso junto. A gente brinca, mas é verdade. Pergunta que todo mundo faz: o europeu sente sede na alma? Sente. Mas ele sacia a sede dele com outras coisas. Ele sacia a sede dele com viagens, ele sacia a sede deles com bens materiais, com outras coisas. Então eu costumo falar o seguinte, eu costumo falar que o europeu é aquele cara que tem sede, mas bebe água do mar para matar a sede dele. Ele busca resolver a sede com uma água estragada, que acaba matando mais e mais, afastando ele mais e mais da verdade. Então o europeu é o cara que tem sede da alma, mas bebe água do mar para tentar saciar a sua sede. Gente querida, eu vou parar, porque o nosso tempo já está avançando. Eu só queria passar um videozinho, que se alguém pudesse me ajudar no vídeo agora, que eu não sei como é que passa. Mas, enquanto isso, eu fui para a Europa em 2003, 2004. E quando eu fui com as duas filhas mais novas, tinham 14 para 15 anos, e a mais nova tinha 7 para 8 anos. E é uma coisa que eu estou compartilhando com o pastor. Os filhos de missionários que vivem na Europa, que vivem no campo, todos eles apresentam o mesmo problema: falta de amizade. Geralmente os filhos pertencem a igrejas grandes, igrejas locais, com infraestrutura, com escola dominical, com grupos de jovens, com essas coisas normais. E os pais missionários vão trabalhar em plantação de igreja, lugar que não tem igreja, ou com igreja precisando ser reavivada, ou seja, igreja sem escola dominical, sem grupo de jovens, todas essas coisas. Então, nossos filhos são criados em igrejas que estão nascendo ou igrejas que estão morrendo. Não tem infraestrutura, então eles acabam ficando isolados. Eles não conseguem frequentar as escolas, as festas das escolas, não conseguem fazer amizade, somente os jovens que vão para a Europa, porque as festas de escola na Europa, eles não conseguem participar, porque está num nível ali que é complicado. Então eles acabam se isolando. Então, por exemplo, minhas filhas, 2 filhas mais velhas que foram, uma delas, quando chegou lá, não conseguiu ficar. Ela começou a chorar, porque os amigos todos tinham ficado aqui em São Paulo, no Rio. Começou... Vídeo? Esse mesmo. Eu acho que é. Ela acabou entrando em depressão. Então a Lana volta para o Brasil. A Lana volta, não é esse não. Esse de vocês. A Lana volta com o Brasil nem um ano, alguns meses de França com depressão. Ela emagreceu 14 quilos, não conseguia mais dormir, chorava, porque estava sozinha. Ainda mais num país que nem a Islândia, é um país que o inverno bate menos 17, menos 20. O sol não nasce no inverno, é noite o tempo todo. Você pega lá o mês de junho todo, é só escuro, é só noite. Se dia não tiver nuvem, for claro, você vai ter claridade 2, 3 horas por dia no máximo, mas o sol não sobe. Então, todos os filhos europeus, os filhos de missionários que servem na Europa, têm o mesmo problema. Eles não conseguem se adaptar à cultura, não conseguem fazer amigos em níveis próximos, porque não tem uma estrutura na igreja. Então, esse ano nós fizemos nosso primeiro acampamento para filhos de pastores e missionários que servem na Europa. Então, nós pegamos toda essa garotada e tentamos juntá-los. Então, eu vou passar um videozinho que é desse retiro, e depois eu vou
10 minutos dá uma palavra.
Gente querida, esse foi o trabalho que nós fizemos de evangelismo com jovens, e esse retiro teve finalidade também de tratar os jovens que passam por esses mesmos problemas que eu falei, quando expliquei quando falei da minha filha, né? Nos últimos 10 minutos agora, para terminar, encerrando, eu queria deixar para vocês uma palavra, e nós vamos estar aí depois para conversar, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa. Jesus, antes de ir embora, ele estava lá no monte e falou para os discípulos para esperar em Jerusalém que o Espírito de Deus ia vir, como foi prometido, né, para encher eles de poder. E presta atenção, é a última coisa que Jesus fala antes de partir. Então, assim, eu tenho isso como a coisa mais importante. Antes de você viajar e partir, aquela coisa que sua mãe fala assim, não esquece o passaporte, ou não faz isso, ou não... Sabe, a coisa mais importante que Jesus quis deixar foi exatamente isso. Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E essa passagem tem a ver com o tema dessa conferência, né? Que então virá o fim. O evangelismo é alguma coisa que corre dentro da nossa veia. Quando a gente tem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente está tão cheio que a gente não consegue ficar parado, porque aquilo transborda. Então isso é evangelizar, esse transbordar, né? E Jesus fala que nós vamos receber o Espírito com poder para evangelizar. E ele fala, bem claro aqui, que você vai ser a testemunha, evangelizar é ser testemunha dele na sua Jerusalém, ou seja, na sua casa, que é o lugar mais difícil de você falar de Jesus, é na sua casa. Para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus noras, para o seu sogro, porque lá o pessoal te conhece. Então é o lugar mais difícil, começar pelo lugar mais difícil. Jerusalém. Depois toda a sua Judéia, para a sua vizinhança. Se o seu vizinho não sabe que você é cristão, que você tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa errada com a sua vida, irmão. Sua casa, sua vizinhança, sua cidade, a sua Samaria, sua cidade, seu estado, e depois confins da terra. É muito fácil a gente achar que é mais fácil ser missionário lá longe do que ser missionário aqui, porque você está lá na chuva, você acaba se molhando. Não é bem assim.
Você tem que começar pela sua casa, pela sua igreja local. Olha só. Você quer ser missionário? Você quer abençoar o ID? Você quer obedecer o ID que Jesus te manda? É começando pela sua igreja local. É assim que você vai atingir seus vizinhos e sua cidade, e a sua comunidade, a igreja local. Eu quero só, em 5 minutos fechando, fazer uma reflexão rápida no livro de Êxodo sobre o chamado de Moisés. Chamado missionário de Moisés. Moisés, vocês conhecem bem a história de Moisés, aqui, não preciso explicar. Mas Moisés, quando tinha 40 anos de idade, ele se envolve numa briga lá entre dois irmãos, né, dois israelitas, né, se brigando eles se interferem numa briga lá onde o egípcio está batendo no cara, no israelita, ele vai lá e acaba matando o egípcio. Depois, no dia seguinte, ele vai dividir uma briga entre 2 israelitas, e os israelitas se confrontam ele. Quem você pensa que você é? Né? Você vai me matar, vai matar a gente como você matou ontem o israelita? E isso faz com que ele foge, de medo ele foge. 40 anos ele foge para o deserto. 40 anos depois, ou seja, Moisés aqui está com 80 anos, ou seja, a idade não é empecilho, ele está lá apacentando o rebanho, agora ele é pastor, está apacentando o rebanho do sogro, e ele leva o rebanho para um outro lugar, sobe um monte lá e vê a sarça que está pegando fogo lá, queimando, a sarça que estava ardendo em chama. E a sarça não consome, continua queimando, mas não consome. E ele chega perto para ver. Então ele está lá no Êxodo 3, Êxodo 3, começa o verso 1, vai. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio da sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo, né? Vou lá ver o que está acontecendo. Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não sei quem. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus do meio da sarça, ou do meio do fogo, chamou Moisés. Moisés, Moisés. Primeira coisa aqui, Deus te conhece pelo nome. Deus conhece você pelo seu próprio nome. Ele conhece sua história, ele conhece sua vida, ele sabe de onde que você vem, ele sabe o que te faz, ele te chama pelo nome. Deus chama Moisés pelo nome. E ele respondeu, Moisés respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Gente, o que fez aquele local ser santo é a presença de Deus. O que santifica é a presença de Deus. Tirou Deus daquele lugar, aquele lugar deixa de ser santo, ele passa a ser um lugar comum. Você é santo porque você tem o Espírito de Deus na sua vida. Em Efésios 1, verso 14, por ali, fala que quando você é convertido, nasce de novo, quando você aceita Jesus, você é selado com o Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus marca você, ele vive dentro de você, você é separado. Então, o que tornou aquele lugar santo era a presença de Deus. O que torna você santo não é seu comportamento, não é seu pensamento, não é sua atitude. Isso é consequência. O que torna você santo é a presença de Deus na sua vida. Veste a sandália, porque onde você pisa é lugar santo. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Deus se revela para ele. Moisés, olha, eu sou o Deus que Abraão, seus antepassados falavam. Eu sou aquele Deus. E Moisés teme. É uma reação normal de quando a gente se aproxima de Deus, e aquela coisa do temor. Na Bíblia, toda vez que um anjo aparece, você vê lá que o indivíduo, cai no chão, né? E o anjo tem que levar, não se prostra, porque eu sou servo que nem você, e levanta. Uma atitude de temor, né? Diante da grandeza de Deus e dos anjos e tal. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo.